Bom, esse tema, quando e o porquê, né, que eu comecei a escrever e o que vem acontecendo desde então. Então, na verdade, assim, mais ou menos na semana da Invex do ano passado, eu apresentei um artigo sobre resiliência infectológica, também um verbete, e naquele momento eu tinha feito um balanço dos resultados que eu já obtive com a aplicação da técnica da Invex, e eu percebi que existia ali um antes e um depois de voluntariar na IC Acinvex. E eu percebi que tive vários resultados positivos, mas também teve outros movimentos em conjunto também com a opção, né, por voluntariar na Acinvex. Teve assim, como se fosse o antes e o depois, né? E aí também tive uma conversa com o Igor Moreno e com a Ibis, mais ou menos no final, acho que foi no final do ano passado, e a gente foi conversando, e na conversa surgiu esse assunto, né, que eu poderia escrever esse verbete ligado à questão, né, do voluntariado, quanto que o voluntariado na instituição, né, na Acinvex, está agregando muito, estou me desenvolvendo cada vez mais enquanto consciência, né? E realmente, assim, a Acinvex vem sendo como se fosse uma escola para mim, assim, eu venho aprendendo muito com os meus colegas, com os meus amigos ali. E aí eu percebi que eu poderia escrever, então, para a semana de verbetes, né, da semana da Invex, relacionado a esse tema, que é um tema que eu já vinha pensando em relação ao quanto que eu estou conseguindo assim, superar algumas questões pessoais. Quem vem acompanhando os verbetes que eu venho apresentando aqui ao decorrer do tempo, eu já venho comentando sobre algumas autossuperações ligadas a alguns pontos, por exemplo, a questão de dispersão. Eu ainda tenho um pouco de dispersão, mas já tenho um pouco menos, né? E eu estou utilizando o processo verbetográfico também para me auxiliar nessa questão de desenvolvimento pessoal, consciencial. E a partir também do voluntariado na Acinvex, assim, eu também venho tendo algumas experiências no qual eu desenvolvo escrita também. Escrevo artigos, verbetes, das vivências pessoais que eu venho tendo também. Então, basicamente, né, daqui a pouco a gente pode conversar um pouco mais de como que foi esse desenvolvimento como um todo. Mas só para vocês terem conhecimento, né, eu tive primeiro contato com a Consologia em 2009, mas eu conheci a técnica da Invex bem mesmo em 2010, que foi quando eu participei da minha primeira semana da Invex, onde eu desenvolvi meu primeiro rascunho, né, do Max Planejamento Infectológico. E ali eu coloquei, né, enquanto eu mapeei alguns valores pessoais, até a questão da interassistência, que é uma ideia inata que eu tenho também desde cedo. E eu fui vendo algumas questões, mas eu só fui voluntariar mesmo assim, que eu me posicionei que eu iria começar a voluntariar na Acinvex, foi em 2015, mais ou menos. Final de 2015, eu entrei no campus de infectologia, e depois, com o passar do tempo, ainda em paralelo, eu estava no fórum da TENEPS, coordenei o fórum da TENEPS durante 2 anos, e eu percebia também assim, que o foco naquele momento era o fórum da TENEPS, mas ainda assim eu continuei voluntariando na Acinvex, tendo todo o meu desenvolvimento, e após o término da minha coordenação, que foram 2 anos no fórum da TENEPS, eu me posicionei mais firmemente que eu iria me dedicar mais assim, não exclusivamente, mas mais firmemente na Acinvex. Aí foi que até conversei com alguns colegas, né, falei, eu acho que eu tenho que focar mais agora na Acinvex, agora que já passou essa demanda do fórum da TENEPS, que era uma das coisas que eu coloquei muita energia na questão por causa que eu valorizo muito a TENEPS, né? Então, em conjunto com a técnica da Invex, eu valorizo muito a TENEPS, porque é algo que, desde quando eu conheci a Consologia, eu já sabia que eu queria aplicar a técnica da TENEPS, então tem essa questão. Estou aqui resumindo mais ou menos para vocês como que foi até eu chegar no voluntariado, né? E aí, quando eu me posicionei firmemente, falei, agora eu vou focar muito mais na Acinvex. E aí comecei a voluntariar na parte de eventos,
E logo depois surgiu umas demandas na comunicação da Sinvex, me convidaram para auxiliar na comunicação da Semana da Invex de 2020. E aí estava tudo assim, encadeado, e logo veio alguns insights que eu iria auxiliar mais fortemente ainda dentro da instituição. E aí veio um insight assim, vão me chamar para coordenar alguma área e vai ser de comunicação, porque já estava tudo encadeado, né? E aí a Flora e o Léo falaram, Lucimar, quero falar com você. E eu já assim, dentro de mim, na hora, já veio. É aquela questão que eu já tinha pensado, né? Que já tinha tido aquele insight. E aí, quando eles vieram conversar comigo, né, ali em 2020, foi para realmente coordenar junto com o Alessandro Machado, né, que agora a gente fez a transição. Atualmente eu vou estar coordenando junto com o Diego, né, a parte de comunicação da Sinvex, mas foi todo um movimento assim, mas só para resumir, daqui a pouco a gente pode falar mais, mas basicamente foi isso. Assim. E aí eu percebi assim, que há uma grande diferença voluntariar numa instituição com holopensene inversivo, que é a Sinvex. Até uma vez eu estava conversando com uma amiga minha da ICTNEPS, e eu estava muito em dúvida, acho que foi em 2015, mais ou menos nessa época, eu estava muito em dúvida se eu voluntariava na ICTNEPS ou se eu ia para a Sinvex. E ela me falou uma coisa que me marcou muito, que foi a seguinte frase, ela falou assim, ó, na TENEPS, na ICTNEPS tudo bem, mas você lá na Sinvex, você vai se desenvolver muito, porque lá é como se fosse uma escola. E aquilo me chamou muita atenção, porque realmente a Sinvex é como se fosse uma escola, a gente tem um aprendizado constante, está o tempo todo interagindo com os amigos, colegas ali, está o tempo todo interagindo, tendo essa interação, essa troca de aprendizado. Aquilo me marcou e, enfim, várias outras questões, né, me levaram a me posicionar mais fortemente, né, porque até então eu ainda estava muito no, tipo assim, eu sabia que eu tinha que voluntariar na Sinvex em algum momento, mas eu estava muito ainda, vou, não vou. Eu participei do Greenvex em 2010 também, e percebi assim, que eu tinha outras demandas em outras instituições, mas, tipo assim, passava o tempo e eu pensava, eu tenho que voluntariar na Sinvex em algum momento. E realmente, assim, a aplicação da técnica da Invex, depois que eu comecei a voluntariar dentro da Sinvex, parece que se qualificou muito mais e parece que aprofundou mais o meu conhecimento quanto à técnica da inversão existencial. Apesar de eu ter várias experiências de vida, passar por várias situações no qual me desenvolvi enquanto consciência, mas a partir do momento que eu me posicionei em estar mais firmemente dentro da Sinvex, parece que os resultados foram mais marcantes em questões mentais somáticas, em questões interassistenciais, houveram muito mais projeções assistenciais, entre outras questões, né? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos sobre Invex.